Se você não ensinar seus filhos no caminho de Deus, o mundo ensinará o caminho do pecado. E o preço disso pode ser alto demais. Estamos vivendo tempos perigosos, onde os valores cristãos estão sendo atacados e distorcidos. Crianças e adolescentes estão crescendo sem direção, sem princípios e sem temor a Deus. A responsabilidade de mudar essa realidade está em suas mãos. Se você é pai ou mãe e quer criar seus filhos segundo a vontade de Deus, neste vídeo, eu vou te mostrar 5 princípios bíblicos fundamentais que vão transformar a maneira como você os educa. Mas antes, já se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Agora vamos direto para o que realmente importa. A base de tudo. Ensine seus filhos a temer a Deus. A primeira e mais importante base para criar seus filhos segundo os princípios bíblicos é ensiná-los a temer a Deus. E quando falamos de temor, não estamos falando de medo, mas de reverência, respeito e obediência ao Senhor. Provérbios 9:10 diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Isso significa que sem o temor a Deus, nossos filhos estarão perdidos, vivendo sem direção e vulneráveis às armadilhas do mundo. Hoje, muitas crianças crescem sem esse princípio porque os próprios pais não ensinam. Eles educam seus filhos para serem bons na escola, para terem boas carreiras, para serem bem-sucedidos financeiramente, mas esquecem da única coisa que pode garantir uma vida plena e eterna: o relacionamento com Deus. O resultado disso? Jovens, confusos, inseguros e facilmente influenciáveis pelo pecado. Como ensinar o temor a Deus na prática? A primeira forma de ensinar o temor a Deus aos seus filhos é através do seu próprio exemplo. Não adianta falar sobre Deus se sua vida não reflete os valores do reino. Se seu filho vê você mentindo, enganando ou vivendo de maneira incoerente, com a fé que professa, ele aprenderá que Deus não é tão importante assim. Mas quando ele vê um pai ou uma mãe que ora, que lê a Bíblia, que é fiel e teme ao Senhor em suas atitudes, ele absorve isso naturalmente. Além do exemplo, a repetição é fundamental. Em Deuteronômio 6:6-7, Deus ordena ao povo: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, falar sobre Deus não pode ser algo ocasional. Precisa ser constante. Converse sobre a Bíblia no dia a dia. Ensine seus filhos a orar. Traga princípios espirituais para as situações que eles enfrentam. Outra maneira poderosa de implantar o temor a Deus é ensiná-los sobre as consequências do pecado. Em muitas casas cristãs, os pais evitam falar sobre temas como inferno, juízo e disciplina divina porque acham que isso pode assustar as crianças. Mas a verdade é que a Bíblia é clara. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Se seu filho entender desde cedo que suas escolhas têm consequências, ele pensará 2 vezes antes de desobedecer a Deus. O que acontece quando o temor a Deus não é ensinado? Olhamos ao nosso redor e vemos uma geração que não teme ao Senhor. Jovens viciados em prazeres passageiros, rebeldes contra os pais, sem respeito pela autoridade, mergulhados em um estilo de vida que desonra a Deus. Isso não acontece por acaso. São frutos de uma educação sem temor ao Senhor. A Bíblia nos dá exemplos claros disso. O sacerdote Eli, por exemplo, era um homem de Deus, mas falhou na criação de seus filhos. A Bíblia diz que seus filhos eram perversos e não se importavam com o Senhor. 1 Samuel 2:12. Ele até os repreendia, mas nunca tomou uma atitude firme. O resultado? Eles foram destruídos e Eli morreu em tragédia. Agora pense, qual futuro você quer para os seus filhos? Você deseja que eles sejam uma geração perdida ou uma geração escolhida para viver a glória de Deus? O temor ao Senhor não é algo opcional, é a chave para uma vida vitoriosa. Forme o caráter deles. Segundo a palavra de Deus, criar filhos, segundo os princípios cristãos, não se resume apenas a ensiná-los sobre Deus,
mas também a moldar o caráter deles conforme a palavra. O mundo tem suas próprias ideias sobre certo e errado, mas como pais cristãos, não podemos permitir que nossos filhos sejam formados por valores distorcidos. Precisamos ensiná-los a viver com integridade, honestidade e retidão. A Bíblia nos dá um princípio fundamental em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo não apenas destaca a importância de instruir nossos filhos, mas também revela que aquilo que ensinamos agora moldará o caráter deles para sempre. Ou seja, as sementes plantadas hoje vão gerar frutos no futuro. O perigo de deixar o mundo formar o caráter dos seus filhos. Vivemos em uma sociedade que promove o relativismo moral, onde cada um cria suas próprias regras e faz o que acha certo. Isso tem afetado diretamente as crianças e os adolescentes. Se os pais não moldarem o caráter dos filhos com base na Bíblia, a mídia, a escola e os amigos farão isso de acordo com os valores do mundo. Os jovens hoje são incentivados a mentir, se for por um bom motivo, a agir com egoísmo para se proteger, a buscar prazer acima de qualquer princípio. Se os pais não estiverem atentos, essas ideias vão penetrar na mente dos filhos e afastá-los dos caminhos de Deus. Romanos 12:2 nos alerta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que o caráter dos nossos filhos, como moldar o caráter dos seus filhos segundo a Bíblia. A melhor maneira de formar o caráter dos filhos é ensinando princípios inegociáveis que devem ser seguidos independentemente das circunstâncias. Aqui estão alguns deles. Honestidade. Ensine seu filho que a verdade sempre deve prevalecer, mesmo que tenha consequências difíceis. Efésios 4:25 diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. Humildade. O mundo incentiva o orgulho e a autopromoção, mas Jesus ensina que o maior entre vós será vosso servo. Mateus 23:11. Mostre ao seu filho o valor da humildade e do serviço. Obediência. Ensine seu filho que obedecer a Deus e aos pais é uma ordem bíblica. Efésios 6:1 diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Perdão. Em um mundo onde guardar rancor é normal, ensine seu filho a perdoar como Cristo perdoou. Colossenses 3:13 diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se alguém tiver queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O caráter cristão não se desenvolve apenas com palavras, mas com exemplos práticos. Se você quer que seu filho seja uma pessoa íntegra, você precisa demonstrar integridade. Se quer que ele perdoe, você precisa ser uma pessoa perdoadora. Se deseja que ele fale a verdade, sua vida precisa ser um testemunho de sinceridade. A disciplina. É fundamental na formação do caráter. A Bíblia ensina que a disciplina é uma expressão de amor. Em Provérbios 13:24 está escrito: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Corrigir os filhos não é puni-los por raiva, mas ensiná-los a distinguir o certo do errado. Infelizmente, muitos pais têm medo de disciplinar os filhos. Acham que impor limites pode afastá-los, quando na verdade é o contrário. Filhos sem limites se sentem inseguros e tendem a se perder na vida. A disciplina deve ser equilibrada com amor. Efésios 6:4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Isso significa que não podemos disciplinar com brutalidade ou injustiça, mas com firmeza e propósito. Se você ensinar seu filho a viver segundo os princípios bíblicos, ele crescerá como uma pessoa de caráter sólido, pronta para enfrentar qualquer desafio sem se desviar do caminho do Senhor. Proteja seus filhos da influência do mundose. Você não proteger seus filhos, o mundo os tomará de você. A sociedade moderna está empenhada em distorcer valores, deturpar princípios e afastar as novas gerações de Deus. O acesso fácil à internet, a influência das mídias sociais, a pressão dos amigos e a cultura do relativismo moral
São inimigos silenciosos que têm destruído lares cristãos. Se os pais não forem vigilantes, seus filhos serão educados pelo mundo e não pela palavra de Deus. Jesus nos advertiu sobre isso em João 17, 14 e 15. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Isso significa que nossos filhos vão viver neste mundo, mas não podem ser moldados por ele. É nossa responsabilidade criar um ambiente seguro, onde possam crescer fortalecidos na fé, sem serem corrompidos pelas influências externas. Os perigos que rondam seus filhos. Muitos pais cristãos subestimam a força da cultura secular sobre a mente dos filhos. A verdade é que o mundo não ensina valores neutros, ele impõe uma mentalidade anticristã. Eis alguns dos perigos mais comuns que rondam nossas crianças e adolescentes: mídias e entretenimento, desenhos animados, filmes, séries e músicas que promovem valores contrários à Bíblia. Hoje, é comum ver programas infantis normalizando rebeldia, desrespeito aos pais e estilos de vida contrários aos princípios cristãos. Amizades ruins. A Bíblia alerta em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Se os amigos do seu filho têm valores mundanos, cedo ou tarde, ele será influenciado. Ideologias antibíblicas. O sistema educacional, as redes sociais e a mídia estão cheios de ideologias que negam a Deus e incentivam comportamentos imorais. Crianças estão sendo ensinadas desde cedo que não precisam seguir padrões estabelecidos pela Bíblia. Vícios digitais. O uso excessivo de celular e redes sociais pode criar dependência emocional, desviar o foco de Deus e expor seu filho a conteúdos prejudiciais. Muitos pais não monitoram o que seus filhos veem na internet, e isso abre portas para todo tipo de influência negativa. Como proteger seus filhos na prática? A solução não é isolar completamente seus filhos do mundo, mas ensiná-los a discernir o que é bom e o que é maligno. Aqui estão algumas atitudes práticas que todo pai cristão deve tomar. Estabeleça limites no consumo de mídia. Monitorar o que seus filhos assistem não é exagero, é responsabilidade. Filipenses 4:8 nos ensina: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pergunte-se: o que meus filhos consomem na internet e na TV reflete esses valores? Se não, algo precisa mudar. Escolha bem as companhias. Ensine seu filho a escolher amizades que fortaleçam sua fé e não que o afastem de Deus. Provérbios 13:20 diz: o que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Incentive amizades dentro da igreja, envolva seus filhos em grupos cristãos e supervisione os relacionamentos que eles desenvolvem. Ensine seus filhos a questionar o que aprendem no mundo. Seus filhos precisam saber que nem tudo o que escutam na escola, na mídia ou nas redes sociais é verdade. Ensine-os a comparar tudo com a Bíblia e a rejeitar o que não condiz com os princípios de Deus. Fortaleça o tempo em família. O diabo quer destruir as famílias porque sabe que pais presentes moldam filhos fortes. Estabeleça momentos de qualidade dentro de casa. Ore junto com seus filhos. Leia a Bíblia com eles. Tenha conversas abertas e crie um ambiente onde eles se sintam seguros para compartilhar dúvidas e desafios. Cubra seus filhos com oração. Oração não é um detalhe, é um escudo de proteção. Jó orava constantemente pelos seus filhos, apresentando-os diante de Deus. Jó 1:5. Faça o mesmo. Ore pela mente, pelo coração, pelas escolhas e pelo futuro dos seus filhos. Peça para Deus guardá-los das armadilhas do inimigo. Se você não guardar seus filhos, alguém vai desviá-los. Muitos pais cristãos choram tarde demais quando percebem que perderam seus filhos para o mundo. Alguns só se preocupam quando os veem rebeldes afastados da fé, dominados por influências malignas. Mas Deus nos chama para sermos vigilantes desde cedo. Você quer que seus filhos sejam uma geração firme na presença de Deus? Então comece agora a protegê-los espiritualmente e a guiá-los pelo caminho da verdade. O mundo está disputando
a mente e o coração deles. Mas se você os ensinar a se firmarem na palavra, eles nunca se desviarão do propósito de Deus. Torne a Bíblia o centro da vida dos seus filhos. A palavra de Deus não for a base da vida dos seus filhos, o mundo será. Muitos pais cristãos querem que seus filhos sigam os caminhos do Senhor, mas não fazem da Bíblia uma prioridade dentro de casa. Como esperar que uma criança ou um adolescente ame a Deus se ele nunca aprende a ouvir sua voz? A Bíblia não é apenas um livro religioso, mas a fonte da verdade que guia, transforma e fortalece. Em Josué 1:8, Deus dá uma instrução clara. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Isso não vale apenas para os adultos, mas também para as crianças. Se queremos que nossos filhos tenham sucesso na vida espiritual, emocional e até material, precisamos ensiná-los a viver segundo a palavra. Porque a Bíblia precisa ser a autoridade na vida dos seus filhos. Vivemos em um tempo em que tudo é questionado. Os valores da Bíblia são atacados, e a sociedade ensina que cada um pode criar sua própria verdade. Se seus filhos não tiverem a palavra de Deus como base, cedo ou tarde serão influenciados por ideologias que distorcem a moral cristã. Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, sem a Bíblia, nossos filhos andarão em escuridão, sem direção, sem saber no que acreditar. Se um jovem não é ensinado pela Bíblia, será ensinado pelo sistema do mundo. E o que o mundo ensina? Que pecado não existe e que cada um pode viver como quiser, que não há certo ou errado, e que tudo depende do que a pessoa sente, que Deus não é necessário, porque a felicidade está nas coisas materiais e no prazer. Agora imagine seu filho crescendo com esses pensamentos e tomando decisões baseado neles. O resultado será a destruição, mas se ele for fundamentado na palavra, será inabalável. Como introduzir a Bíblia na vida dos seus filhos? Muitos pais cometem o erro de achar que basta levar os filhos à igreja para que eles aprendam sobre Deus. Mas a igreja tem um papel complementar. Não substitui a responsabilidade dos pais. Aqui estão formas práticas de tornar a Bíblia o centro da vida dos seus filhos. Leia a Bíblia com eles. Estabeleça um momento diário para ler a palavra em família. Pode ser antes de dormir ou pela manhã, mas faça disso um hábito constante. Explique a palavra de forma simples. A Bíblia não pode ser um livro complicado para seus filhos. Pegue histórias bíblicas e mostre como elas se aplicam à vida deles. Faça perguntas, incentive reflexões. Use a Bíblia para corrigir e orientar. Se seu filho desobedecer ou enfrentar um problema, em vez de apenas dar ordens, mostre o que a Bíblia ensina sobre aquela situação. Dessa forma, ele entenderá que Deus é a verdadeira autoridade sobre sua vida. Encoraje a memorização de versículos. Ensine seus filhos a guardar a palavra no coração. Salmos 119, 11 diz: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quanto mais a criança conhecer a Bíblia, mais firme ela será diante das tentações. Dê um bom exemplo. Se seus filhos nunca te virem lendo a Bíblia, como eles vão entender sua importância? Seja alguém que ama a palavra e que demonstra isso na prática. A Bíblia precisa ser a maior influência na vida dos seus filhos. Muitos pais ficam preocupados com as influências externas sobre seus filhos, mas esquecem de fornecer a maior influência de todas, a palavra de Deus. A Bíblia tem poder para moldar o caráter, direcionar escolhas e fortalecer a fé. Quando um filho cresce firmando sua vida na palavra, ele não se desvia facilmente. Ele saberá dizer não ao pecado porque sua mente estará cheia da verdade. Ele enfrentará desafios sem desespero, pois terá fé nas promessas de Deus. Ele não será enganado por ideologias, pois terá discernimento espiritual. Pais que querem criar filhos fortes no Senhor precisam fazer da Bíblia a base do lar. Se a palavra de Deus reinar na sua casa, seus filhos crescerão em segurança, sabedoria e temor ao Senhor. Ensine seus filhos.
a terem uma vida de oração e intimidade com Deus. Se seus filhos não aprenderem a buscar a Deus sozinhos, eles sempre dependerão da fé dos outros. Muitos pais cristãos ensinam seus filhos a irem à igreja, a lerem a Bíblia e a obedecerem regras, mas esquecem do mais importante: a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. A oração não pode ser apenas um hábito religioso dentro da sua casa, mas uma prática viva e constante. Filipenses 4:6 nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Isso vale para nós, adultos, mas também para as crianças. Elas precisam aprender que podem falar com Deus sobre tudo, confiar nele e depender da sua presença em todos os momentos da vida. Por que ensinar seus filhos a orar é fundamental? A oração é a chave para a intimidade com Deus. Se uma criança cresce sem o hábito de orar, ela se torna espiritualmente fraca, vulnerável ao medo, às dúvidas e às pressões do mundo. Sem oração, seus filhos serão cristãos vazios, sem vida espiritual. Eles podem até saber sobre Deus, mas não o conhecerão de verdade. Quando enfrentarem dificuldades, correrão para as soluções erradas, porque nunca aprenderam a buscar a resposta em Deus. Por outro lado, quando uma criança aprende a orar desde cedo, ela se torna espiritualmente fortalecida. Ela cresce sabendo que pode confiar em Deus, que Ele a ouve e que está presente em todos os momentos. Assim, quando chegar à fase adulta, não será alguém que apenas frequenta a igreja, mas uma pessoa que tem um relacionamento profundo com o Pai. Como ensinar seus filhos a ter uma vida de oração? Ore com eles diariamente. Não basta dizer, você tem que orar. É preciso demonstrar. Tenha momentos de oração em família todos os dias, antes de dormir, ao acordar e antes das refeições. Faça com que isso se torne natural dentro de casa. Ensine-os a orar sozinhos. Uma criança precisa entender que não depende dos pais para falar com Deus. Incentive seu filho a ter momentos de oração pessoal, mesmo que seja algo curto no início. Mostre que Deus responde orações. Quando uma oração for atendida, celebre com seus filhos e mostre que Deus ouviu. Isso fortalecerá a fé deles. Ensine que oração não é só pedir. Muitas crianças acham que orar é apenas pedir coisas para Deus. Ensine-as a agradecer, a louvar e a buscar comunhão com o Senhor. Seja um exemplo de vida de oração. Seus filhos precisam ver que você ora e confia em Deus. Se eles nunca te virem buscando a Deus, dificilmente aprenderão a fazer isso por conta própria. Filhos que oram se tornam adultos fortes na fé. Uma criança que aprende a orar será um adulto que permanece firme, mesmo diante das maiores dificuldades. Quando ensinamos nossos filhos a buscar a Deus, estamos dando a eles um presente eterno, uma vida de intimidade com o Criador. Não deixe para ensinar seus filhos a orar apenas quando os problemas surgirem. Comece agora. Um lar onde a oração é constante se torna um lar onde Deus habita. E quando Deus está presente, seus filhos crescerão protegidos, direcionados e cheios da presença do Espírito Santo. Agora você já conhece os 5 princípios bíblicos fundamentais para criar seus filhos segundo a vontade de Deus. Mas saber não é suficiente, você precisa agir. O mundo está tentando roubar o coração e a mente das novas gerações. E a única forma de protegê-las é colocando em prática os ensinamentos da palavra. Seus filhos são um presente de Deus, e a maneira como você os educa hoje definirá o futuro deles. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com outros pais que precisam ouvir essa verdade. E antes de sair, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Que Deus abençoe sua casa, sua família e te fortaleça nessa missão tão importante. Nos vemos no próximo vídeo.